Mário Liverani, em seu livro Antigo Oriente, propõe uma análise inovadora da história das primeiras civilizações, focando no papel das crises como motores de transformação. No caso de Uruk, ele destaca a crise no período Jemdet Nasr, aproximadamente entre 3100 e 2900 antes da Era Comum, como um evento crucial que marca o fim do apogeu da cidade e o início de um novo padrão sociopolítico no sul da Mesopotâmia. Liverani interpreta essa crise como a primeira crise urbana, devido ao caráter pioneiro de Uruk como uma das primeiras cidades-estado, que enfrentou problemas típicos das sociedades urbanas em expansão. No período de Uruk Antigo, aproximadamente entre 3500 e 3100 antes da Era Comum, a cidade experimentou um crescimento extraordinário, consolidando-se como um centro de inovação tecnológica, administrativa e econômica. No entanto, com o passar do tempo, essa expansão começou a gerar tensões internas e externas. Entre os fatores que ele analisa para explicar a crise estão superexploração dos recursos naturais. O crescimento populacional e econômico de Uruk levou à exaustão dos recursos agrícolas e hídricos em sua região imediata, pressionando os sistemas de irrigação e o solo. Desafios administrativos. A gestão centralizada, que inicialmente foi uma força de coesão, começou a se tornar insuficiente para lidar com as crescentes demandas da população e das colônias. Conflitos externos. As colônias de Uruk, estabelecidas ao longo de rotas comerciais distantes, começaram a se distanciar do controle direto da cidade-mãe. Transformações sociais. Internamente, a desigualdade entre elites urbanas e camadas mais pobres da população ampliou as tensões, provocando rupturas no tecido social. A consequência dessa crise foi o declínio de Uruk como metrópole dominante e a fragmentação da ordem sociopolítica da região. No período seguinte, surgiram diversas cidades-estado independentes, como Lagash e Ur, cada uma com sua própria dinâmica interna, refletindo uma descentralização do poder. A abordagem de Liverani, que enfatiza o papel das crises, ajuda a entender como momentos de colapso podem estimular mudanças estruturais profundas, muitas vezes levando ao surgimento de novas formas de organização social e econômica. Mário Liverani, em Antigo Oriente, faz uma análise detalhada do período protodinástico, cerca de 2900 a 2850 antes da Era Comum, que sucede o período Gendet Nasr. Ele considera essa fase como um momento crucial na consolidação das cidades-estado mesopotâmicas e no desenvolvimento de estruturas sociopolíticas e culturais que moldariam as civilizações posteriores. A análise de Liverani aborda três aspectos principais: organização política, dinâmica econômica e ideologia de poder. Organização política e cidades-estado. Liverani descreve o período protodinástico como a era da fragmentação política, marcada pela proliferação de cidades-estado independentes, como Ur, Lagash, Kish, Nippur e Uruk. Cada uma possuía sua própria divindade tutelar, governada por uma elite que combinava funções políticas, militares e religiosas. Esses centros urbanos competiam intensamente entre si por recursos, influência e controle de rotas comerciais. A inovação política mais notável desse período foi a emergência do modelo de realeza sacralizada. Os reis, ou lugal, termo sumério para grande homem, começaram a se posicionar como representantes dos deuses na terra, legitimando seu poder por meio de narrativas religiosas. Essa centralização política, no entanto, coexistia com conselhos de anciãos e assembleias que tinham um papel significativo nas decisões comunitárias, especialmente no início do período. Dinâmica econômica e especialização. Liverani destaca o progresso econômico, marcado por uma maior especialização do trabalho e integração regional. As cidades-estado desenvolveram sistemas de irrigação mais complexos para sustentar a agricultura intensiva, o que permitiu uma maior produção de excedentes agrícolas. Esses excedentes sustentavam a elite e possibilitavam o financiamento de projetos monumentais, como zigurates e palácios. O comércio também se expandiu significativamente, tanto dentro da Mesopotâmia quanto com regiões vizinhas, como o Irã, o Golfo Pérsico e a Anatólia. Itens como madeira, metais preciosos e pedras semipreciosas eram trocados por grãos, têxteis e cerâmica. Liverani aponta que essa economia de troca foi fundamental para consolidar as redes de poder das elites urbanas. Conflitos e diplomacia.
A intensa competição entre as cidades-estado gerou uma quase constante situação de guerra, como evidenciado em textos como a Estela dos Abutres de Lagash, que celebra vitórias militares contra a vizinha Uma. Liverani observa que esses conflitos não eram apenas destrutivos, mas também catalisavam inovações administrativas e tecnológicas, como a padronização de armas e avanços em estratégias militares. Ao mesmo tempo, surgiram tentativas de estabilizar as relações interurbanas por meio da diplomacia. Tratados territoriais, alianças matrimoniais e celebrações religiosas intercomunitárias eram usados para mediar disputas e reforçar a cooperação ocasional entre as cidades. Ideologia e religião. No plano ideológico, o período protodinástico testemunhou a cristalização de mitos e práticas religiosas que vinculavam as cidades aos seus deuses patronos. As elites usavam essas narrativas para justificar seu poder e a centralidade do trabalho coletivo. Liverani destaca que a construção de zigurates, por exemplo, tinha tanto um papel religioso quanto político, pois simbolizava a unidade da cidade em torno de seu governante e divindade. Legado do período protodinástico. Para Liverani, o período protodinástico representa um momento em que as bases da civilização mesopotâmica foram firmemente estabelecidas. As estruturas administrativas, o modelo de realeza e as práticas culturais dessa era seriam adaptadas e amplificadas nos períodos sucessivos, como na era dos impérios de Akkad e Ur III dinastia. Sua abordagem destaca a interconexão entre política, economia e ideologia, mas enfatizando como essas dinâmicas moldaram a Mesopotâmia como um dos berços da civilização urbana. Mário Liverani, em sua obra Antigo Oriente, aborda as discussões sobre a origem dos Sumérios e sua chegada à Mesopotâmia, apontando que existem duas hipóteses principais para explicar esse processo: migração e infiltração. Ambas as hipóteses são tentativas de entender como o grupo que deu origem à primeira civilização urbana da região se estabeleceu ali. Hipótese da migração. Hipótese da migração. Essa ideia sugere que os Sumérios chegaram à Mesopotâmia de forma abrupta, como um movimento migratório significativo de populações vindas de fora da região. Essa migração teria ocorrido por fatores como mudanças climáticas, busca por recursos ou pressão demográfica em áreas de origem, possivelmente situadas na região montanhosa do Irã ou em partes mais distantes do Oriente Próximo. Segundo essa perspectiva, os sumérios teriam trazido consigo sua língua isolada, sem conexões claras com outras famílias linguísticas conhecidas, além de elementos culturais como práticas religiosas, tecnologias agrícolas e modos de organização social. O impacto de sua chegada teria sido a transformação do panorama social e cultural da Baixa Mesopotâmia, criando novas formas de vida urbana. Liverani, ao explorar essa hipótese, reconhece que há evidências de mudanças demográficas e culturais no período de transição para as sociedades urbanas, mas alerta que a migração, se ocorreu, não teria sido um evento único e abrupto. Em vez disso, seria o resultado de deslocamentos sucessivos ao longo de gerações. Hipótese da infiltração. Essa abordagem considera que os sumérios chegaram gradualmente à Mesopotâmia, de maneira mais sutil, ao longo de um período prolongado. Em vez de uma migração em massa, teria havido um processo de infiltração de pequenos grupos, que foram lentamente se integrando à população local. Esses grupos teriam trazido inovações culturais e tecnológicas, como sistemas de irrigação e práticas agrícolas avançadas, que contribuíram para o desenvolvimento da sociedade mesopotâmica. Essa infiltração, segundo Liverani, pode ter ocorrido por meio de redes de troca, interação cultural ou movimentos de elites que se estabeleceram em posições de poder. Com o tempo, esses elementos sumérios teriam se tornado dominantes, moldando a identidade das primeiras cidades-estado. Análise crítica de Liverani. Liverani argumenta que ambas as hipóteses apresentam problemas e devem ser analisadas com cautela. Ele aponta que a falta de evidências arqueológicas claras sobre um movimento migratório massivo enfraquece a hipótese da migração. Por outro lado, a ideia de infiltração enfrenta dificuldades em explicar a rápida consolidação da identidade suméria e das cidades-estado. O autor sugere que a resposta mais plausível pode estar em uma combinação de ambas as hipóteses. Pequenos movimentos populacionais, infiltração, que, em contextos de mudanças ecológicas e sociais, desencadearam transformações mais amplas, semelhantes às consequências de uma migração.
Ele também ressalta que os sumérios, embora muitas vezes vistos como estrangeiros, provavelmente interagiram e se misturaram com populações locais, incluindo os proto-acadianos semitas. Essa abordagem equilibrada permite compreender a chegada dos sumérios não como um evento isolado, mas como um processo complexo e multifacetado que resultou na formação de uma das primeiras civilizações urbanas do mundo. Sua afirmação está correta. Mário Liverani, ao analisar o período protodinástico, destaca a emergência dos palácios como instituições centrais no cenário político e econômico da Mesopotâmia. Uma mudança em relação ao período de Uruk, no qual os templos desempenhavam um papel preponderante na organização social e econômica. Ele propõe que essa transição reflete uma transformação na estrutura do poder e na forma como as cidades-estado eram governadas. O papel dos templos no período de Uruk. Durante o período de Uruk, cerca de 3.500 a 3.100 antes da Era Comum, os templos eram as principais instituições sociais, econômicas e religiosas. Eles atuavam como centros de redistribuição, controlando a produção agrícola, o armazenamento de excedentes e a organização do trabalho coletivo. O templo era considerado a casa do deus da cidade, e o governante, provavelmente um sacerdote líder, tinha como principal função mediar entre a população e a divindade tutelar. Esses templos eram símbolos da unidade social e concentravam poder político e econômico. Liverani aponta que, nesse modelo, a autoridade era vista como derivada da divindade, e o controle do templo sobre os recursos reforçava a ideia de que as atividades econômicas e sociais tinham um caráter sagrado. A ascensão dos palácios no período protodinástico. Com o advento do período protodinástico, cerca de 2.900 a 2.350 antes da Era Comum, a importância dos palácios aumentou significativamente, marcando uma distinção em relação ao modelo anterior. Segundo Liverani, os palácios emergem como instituições separadas e concorrentes dos templos, representando o poder secular e militar. Razões para a ascensão dos palácios. 1. Militarização da sociedade. O período protodinástico foi marcado por constantes conflitos entre cidades-estado. Os palácios tornaram-se centros de comando militar, liderados por reis, lugal, que assumiam um papel mais destacado como chefes guerreiros e governantes políticos. 2. Centralização do poder secular. Diferentemente do modelo teocrático centrado nos templos, os palácios representavam uma concentração de poder nas mãos de indivíduos ou dinastias, frequentemente legitimados pela força ou por alianças políticas, além da religião. 3. Expansão econômica e administrativa. A crescente complexidade das cidades-estado com populações maiores e economias mais diversificadas exigiu uma administração mais centralizada. Os palácios assumiram o controle de projetos de irrigação, tributação e comércio, funções que antes estavam sob a alçada dos templos. 4. Divisão entre religião e governo. Embora a realeza continuasse associada ao sagrado, o poder político passou a ser mais diretamente vinculado ao palácio. O rei era visto como o representante dos deuses, mas seu papel não se limitava ao sacerdócio, estendendo-se à governança e à guerra. Palácios como instituições econômicas. Assim como os templos, os palácios também se tornaram centros de redistribuição econômica. Eles organizavam e controlavam a produção, especialmente em setores como artesanato especializado e comércio de longa distância. No entanto, enquanto os templos justificavam suas atividades econômicas em termos religiosos, os palácios tinham um enfoque mais pragmático e político. Relação entre templos e palácios. Liverani enfatiza que, apesar da ascensão dos palácios, os templos não perderam completamente sua relevância. Em vez disso, surgiu uma dinâmica de coexistência e, às vezes, de competição entre essas duas instituições. O rei muitas vezes buscava legitimar seu poder por meio de associações com o templo e com a divindade tutelar, mas os palácios gradualmente assumiram o controle de muitas funções administrativas e econômicas que antes eram exclusivas dos templos. Conclusão: para Liverani, a transição do domínio dos templos para a centralidade dos palácios no período protodinástico reflete uma mudança profunda nas estruturas de poder e na organização social da Mesopotâmia. Essa transformação não apenas redefine as relações entre religião e política, mas também prepara o terreno para os sistemas administrativos mais complexos que surgiriam nos períodos posteriores, como no Império de Akkad.
A distinção entre o modelo de Uruk, dominado pelos templos, e o período protodinástico, caracterizado pela ascensão dos palácios, é uma das contribuições centrais de Liverani para o entendimento da história das primeiras civilizações urbanas. Mário Liverani, em Antigo Oriente, dedica especial atenção à estrutura social das aldeias mesopotâmicas, analisando como o campesinato desempenhava um papel central na economia, ao mesmo tempo que estava submetido a uma série de obrigações perante os administradores das cidades-estado. Ele descreve como as comunidades rurais eram organizadas e exploradas em benefício das elites urbanas, destacando o sistema de redistribuição e as relações de poder. O campesinato no contexto mesopotâmico. Os camponeses constituíam a maior parte da população e eram responsáveis por sustentar a economia agrária, que era a base das cidades-estado. Eles viviam em aldeias situadas ao redor das cidades e se dedicavam principalmente à agricultura de cereais, como cevada e trigo, e à criação de animais, como ovelhas e gado. A agricultura era intensiva, organizada em torno de sistemas de irrigação controlados pelas instituições urbanas, como templos e palácios. Essa dependência dos canais e da infraestrutura hídrica vinculava os camponeses às autoridades que gerenciavam esses sistemas, criando uma relação de subordinação econômica e política. Obrigações do campesinato. Liverani destaca que os camponeses eram obrigados a fornecer parte significativa de sua produção agrícola e trabalho para os templos e palácios, que atuavam como centros administrativos e religiosos. Essas obrigações incluíam tributos em produtos. Os camponeses eram obrigados a entregar uma parcela de sua colheita como forma de tributo. Esses produtos eram armazenados em celeiros urbanos, redistribuídos para os trabalhadores dependentes do templo ou do palácio ou utilizados em atividades comerciais. Corvé. Os camponeses também tinham que oferecer trabalho forçado para a construção e manutenção de infraestruturas públicas, como canais de irrigação, templos e muralhas. Esse trabalho não era remunerado e era exigido em períodos específicos do ano, geralmente quando a atividade agrícola era menos intensa. Obrigações militares. Durante períodos de guerra, os camponeses eram convocados para servir como soldados, carregadores ou fornecedores de alimentos para os exércitos das cidades-estado. Controle e administração. O controle sobre os camponeses era exercido por administradores ligados às elites urbanas, incluindo sacerdotes e funcionários palacianos. Liverani descreve como esses administradores registravam e monitoravam a produção agrícola e as obrigações dos camponeses por meio de sistemas de escrita primitiva, como os primeiros textos cuneiformes. O sistema redistributivo característico do período permitia que os excedentes agrícolas fossem direcionados para sustentar a elite, financiar projetos monumentais e sustentar a administração urbana. Esse modelo reforçava a desigualdade social, pois concentrava os recursos nas mãos de uma minoria urbana, enquanto mantinha o campesinato em uma posição subordinada. Tensão e resistência. Embora Liverani não descreva revoltas explícitas no período protodinástico, ele reconhece que a relação entre as elites urbanas e o campesinato era marcada por tensões latentes. A exploração excessiva e as exigências das cidades podiam levar ao esgotamento dos recursos das aldeias, especialmente em períodos de seca ou crises políticas, aumentando a vulnerabilidade dos camponeses. Interpretação geral. Liverani vê o campesinato como o pilar da economia mesopotâmica, mas também como um grupo social cuja subordinação permitiu a consolidação das primeiras instituições políticas e econômicas complexas. Ele destaca que a organização das aldeias e o controle sobre o trabalho camponês foram fundamentais para a formação das cidades-estado e das primeiras civilizações. Assim, as aldeias não eram apenas comunidades isoladas, mas partes integrantes de um sistema mais amplo, no qual as relações econômicas de poder eram centralizadas em benefício das elites urbanas, enquanto o campesinato suportava o peso das obrigações econômicas e laborais. Mário Liverani, em Antigo Oriente, analisa o período protodinástico, cerca de 2900 e 2350 antes da Era Comum, como uma era de fragmentação política, caracterizada por cidades-estado independentes e dinâmicas sociopolíticas marcadas por diferentes títulos e instituições que refletiam a complexidade e a variedade das formas de poder. Ele explica como termos como en
Ensi, Lugal e Egaal se inserem nesse contexto, ilustrando as funções específicas de governantes e instituições administrativas dentro dessas cidades. O contexto político do período protodinástico. As cidades-estado da Mesopotâmia eram pequenas entidades políticas independentes, cada uma centrada em torno de uma cidade principal e de suas áreas agrícolas circundantes. Essas cidades competiam entre si por recursos e influência, mas compartilhavam uma base cultural comum, incluindo a escrita cuneiforme, o politeísmo e práticas administrativas. Cada cidade tinha sua própria divindade patrona, e o governante local era frequentemente visto como um representante dessa divindade. A ligação entre religião e política era essencial para a legitimidade do poder. Funções e títulos de liderança. En, sacerdote soberano. O termo En se refere a um líder com funções primariamente religiosas que atuava como o principal intermediário entre os deuses e a comunidade. Ele presidia cerimônias e supervisava os templos, sendo responsável por garantir a prosperidade da cidade por meio da satisfação das divindades. Em algumas cidades, como Uruk, o En parece ter sido a figura de maior destaque, especialmente nos períodos mais antigos, antes da ascensão do poder secular dos palácios. O título é frequentemente associado a uma liderança teocrática, onde o governante também desempenhava um papel espiritual. Ensi, governador ou administrador. Ensi é um termo que designa um líder administrativo e político, muitas vezes subordinado ao lugal em cidades que estavam sob o domínio de uma potência maior. No entanto, em cidades menores ou independentes, o ensi podia ser o governante supremo. O ensi era responsável pela gestão das terras, coleta de tributos e organização do trabalho coletivo, incluindo obras públicas como canais de irrigação. Sua autoridade estava frequentemente vinculada ao templo da divindade tutelar da cidade. Lugal, grande homem ou rei. O título de Lugal emerge como uma posição de liderança militar e política mais pronunciada, especialmente durante períodos de conflito interurbano. O Lugal era frequentemente associado a uma função secular e guerreira, sendo o líder que comandava exércitos e consolidava o poder em uma cidade-estado ou em um território maior. Em alguns casos, o Lugal podia exercer autoridade sobre várias cidades, criando proto-reinos regionais. Essa centralização de poder é vista como uma transição importante na política mesopotâmica, marcada pela ascensão de figuras de liderança secular em detrimento da autoridade exclusivamente religiosa. Egal, grande casa ou palácio. O termo egal refere-se ao palácio, que simboliza o poder secular e administrativo. Durante o período protodinástico, os palácios se tornaram cada vez mais importantes como centros de poder, coexistindo e frequentemente competindo com os templos. O Egal não era apenas a residência do governante, mas também um centro administrativo onde decisões políticas eram tomadas, tributos eram armazenados e redistribuídos, e políticas de guerra e comércio eram planejadas. A ascensão dos palácios reflete uma mudança em direção a um modelo de governança mais laico e centralizado. Relações entre templos, palácios e governantes. Liverani enfatiza que esses diferentes títulos e instituições não operavam de forma isolada. Havia uma interação dinâmica e, às vezes, tensa entre o poder religioso representado pelos templos, liderados pelo Zen ou Ensi, e o poder secular emergente nos palácios, associados aos Lugal. Essa relação variava de acordo com a cidade e o momento histórico. Em cidades onde os templos eram mais poderosos, como em Uruk no período anterior, o En desempenhava um papel mais proeminente. Em outras cidades onde os conflitos e a militarização exigiam líderes fortes, como em Kish, o Lugal dominava a estrutura política. O En-si podia atuar como um intermediário, conectando as funções administrativas e religiosas em cidades menores ou sob o domínio de outra potência. Conclusão para Liverani: o período protodinástico reflete uma fase de experimentação política e social na Mesopotâmia. A coexistência e a competição entre títulos como Ensi e Lugal ilustram o desenvolvimento gradual de sistemas de governo mais complexos, que culminariam na centralização do poder durante o período de Sargão de Akkad e o surgimento do primeiro Império Mesopotâmico. Essas distinções mostram como as primeiras cidades-estado lidavam com os desafios de governança e legitimidade e organização social em um contexto de crescente complexidade urbana. Sua afirmação está correta.
Mário Liverani descreve Nippur, a cidade dedicada ao deus Enlil, como uma cidade de enorme importância religiosa e política no período protodinástico e períodos posteriores da história mesopotâmica. Nippur não era um centro político ou militar dominante, mas desempenhou um papel único como um ponto de referência espiritual e, de certa forma, arbitrário entre as cidades-estado da Suméria. Esse papel estava intrinsecamente ligado ao culto de Enlil, o deus supremo do panteão sumério, associado à soberania, ordem cósmica e legitimação do poder. Nippur e o culto a Enlil. Nippur era o principal centro de culto a Enlil, considerado o deus que concedia o direito divino de governar. O templo de Enlil, o Ekur, Casa da Montanha, era visto como o coração espiritual da Mesopotâmia. Liverani enfatiza que, em um contexto onde a religião e a política estavam profundamente entrelaçadas, Nippur tinha um papel singular de conferir legitimidade aos reis das cidades-estado. Os reis que desejavam consolidar ou reforçar sua autoridade buscavam reconhecimento simbólico de Enlil em Nippur. Isso era feito através de doações ao templo, patrocínio de construções e rituais que afirmavam sua posição como representantes escolhidos pelos deuses para governar. O papel arbitrário de Nippur. O termo arbitrário, no contexto usado por Liverani, refere-se ao fato de que Nippur, por sua posição sagrada e neutra, era frequentemente vista como um árbitro simbólico nas disputas entre cidades-estado da Suméria. Essa função não era exercida diretamente por meio de força militar ou influência política, mas por seu status religioso e pelo consenso cultural entre as cidades. Características dessa função. 1. Neutralidade religiosa. Nippur não era governada por reis com ambições expansionistas, e sua posição central na Suméria contribuía para que ela fosse percebida como uma cidade neutra. Isso permitia que ela desempenhasse um papel de mediadora simbólica. 2. Confirmação da soberania. Quando um governante conquistava uma cidade-estado ou expandia seu domínio, era comum que ele buscasse o reconhecimento formal em Nippur, apresentando oferendas ao templo de Enlil. Esse ato não apenas legitimava sua conquista, mas também mostrava sua submissão à ordem divina estabelecida por Enlil. 3. Resolução de conflitos. Embora Liverani não indique que Nippur tenha mediado conflitos diretamente no sentido político, seu status como centro religioso contribuía para a ideia de que os deuses aprovavam ou desaprovavam ações políticas. Por isso, disputas entre cidades frequentemente incluíam referências à vontade divina, representada por Enlil em Nippur. 4. Integração cultural. O papel arbitrário de Nippur também ajudava a unificar as cidades-estado sumérias em torno de uma identidade cultural comum. Apesar das rivalidades entre cidades como Uruk, Ur, Kish e Lagash, todas reconheciam a importância de Nippur e de Enlil como fonte de legitimidade. Há transformações ao longo do tempo. Com a centralização do poder no período de Sargão de Akkad, cerca de 2300 antes da Era Comum, o papel de Nippur foi ajustado, mas não desapareceu. Os governantes de Akkad de dinastias posteriores, como os reis da Babilônia, continuaram a reverenciar Nippur como um centro espiritual, mantendo o padrão de buscar a aprovação divina para seus governos. Conclusão. Liverani apresenta Nippur como uma cidade única no sistema político sumério, que, apesar de sua falta de poder militar ou político direto, exercia uma influência significativa devido à sua importância religiosa e cultural. Ao atuar como um árbitro simbólico, Nippur reforçava a legitimidade dos governantes e promovia a ideia de uma ordem divina unificada, mesmo em um contexto de rivalidades entre cidades-estado. Essa função destacava a centralidade da religião na política mesopotâmica e a relação intrincada entre espiritualidade e poder na história antiga. Mário Liverani, em Antigo Oriente, explora como a classe dirigente das primeiras cidades-estado mesopotâmicas utilizou a religião, a mitologia e as práticas rituais para justificar e consolidar sua posição de poder. Ele argumenta que a criação de histórias míticas, rituais e festividades desempenhou um papel crucial para legitimar a hierarquia social e estabelecer a ordem política como uma extensão da ordem divina. A função política da mitologia. As histórias míticas da Mesopotâmia não eram apenas narrativas religiosas ou culturais, mas também ferramentas ideológicas criadas para justificar a estrutura de poder existente. Segundo Liverani, os deuses como legitimadores do poder. As elites associavam sua autoridade à vontade divina.
Governantes eram frequentemente descritos como escolhidos ou protegidos pelos deuses, particularmente pelas divindades patronas das cidades. Essa relação especial entre os governantes e os deuses era uma justificativa para sua posição superior na sociedade. Hierarquia divina, refletida na sociedade. Mitos sumérios, como Enuma Elish, descreviam a criação do mundo e a organização do cosmos como processos que estabeleciam uma hierarquia entre os deuses. Essa hierarquia celestial era espelhada na estrutura social, onde o rei ou Lugal-Vizer ocupava uma posição equivalente à de um mediador entre os deuses e os homens. O trabalho humano como dever divino. Algumas narrativas sugeriam que os humanos foram criados pelos deuses para trabalhar e sustentar as divindades por meio de oferendas e cultos. Essa visão naturalizava a divisão de trabalho e a exploração econômica do campesinato pelas elites religiosas e políticas. Rituais e festividades como reforço ideológico. Liverani também enfatiza o papel dos rituais e festividades como ferramentas performativas que consolidavam a ordem social e política. Essas práticas envolviam toda a comunidade e reforçavam a conexão entre o poder terreno e o divino. Rituais de entronização. A coroação de um governante era acompanhada por rituais religiosos que enfatizavam sua legitimação divina. O templo da divindade patrona da cidade era frequentemente o local central dessas cerimônias, onde o novo governante era apresentado como o escolhido pelos deuses. Festivais sazonais. Festividades como o Akitu, o Festival do Ano Novo, eram momentos em que a sociedade reafirmava a ordem cósmica e social. Esses eventos incluíam procissões, sacrifícios e dramatizações de mitos, reforçando a ideia de que o governo do rei estava em harmonia com o cosmos. Rituais de submissão. Governantes que conquistavam outras cidades frequentemente realizavam rituais em templos importantes, como os de Nippur, para demonstrar que seu domínio era aprovado pelos deuses. Mitos e rituais como mecanismos de coesão social. Essas práticas não apenas legitimavam o poder das elites, mas também promoviam a coesão social ao integrar a população em torno de valores comuns. Os mitos e festividades reforçavam a identidade coletiva da cidade-estado, centrada em torno de sua divindade patrona e seu governante. Naturalizavam as desigualdades sociais, apresentando-as como reflexo de uma ordem divina imutável. Proporcionavam momentos de interação comunitária que diminuíam tensões sociais ao integrar diferentes classes nos mesmos eventos religiosos. Exemplos míticos relevantes. O mito de Inmercar e o Senhor de Arata. Esse mito retrata a rivalidade entre Uruk e outra cidade, mas também destaca a importância da aprovação divina para o sucesso político e militar. Inmercar, o rei de Uruk, justifica sua superioridade ao afirmar sua proximidade com os deuses. O épico de Gilgamesh. Embora Gilgamesh seja apresentado como um herói com falhas, o épico também reforça a ideia de que os reis têm uma missão divina e são mediadores entre os humanos e o cosmos. Conclusão. Liverani argumenta que a criação de mitos, rituais e festividades foi uma estratégia deliberada da classe dirigente para justificar sua posição e fortalecer sua autoridade. Ao conectar as elites com os deuses e associar a estrutura social à ordem cósmica, essas narrativas e práticas ajudaram a consolidar o poder político e a promover a estabilidade em um contexto de crescentes desigualdades sociais e rivalidades entre cidades-estado. Esses mecanismos ideológicos, segundo Liverani, foram fundamentais para a sustentação das primeiras civilizações urbanas. Mário Liverani, em Antigo Oriente, utiliza a lista dos reis sumérios como uma fonte fundamental para interpretar as dinâmicas de poder e hegemonia entre as cidades-estado mesopotâmicas no período protodinástico. Essa lista, que combina história e mitologia, é uma crônica que enumera os governantes das principais cidades sumérias, associando cada período de hegemonia política ao favor divino. Liverani examina a lista de maneira crítica, destacando tanto seu valor histórico quanto seu papel ideológico. O que é a lista dos reis sumérios? A lista dos reis sumérios é um texto cuneiforme que apresenta uma sequência de governantes desde tempos míticos até o início do período dinástico. Ela organiza as dinastias de acordo com cidades que, em diferentes momentos, exerceram hegemonia na Suméria. A estrutura do texto é baseada na ideia de que a kingship, realeza ou soberania, foi concedida pelos deuses e transferida de cidade para cidade, refletindo a perda e o ganho do favor divino.
A interpretação de Liverani. Liverani vê a lista como uma fonte valiosa, mas complexa, que mescla realidade histórica e propaganda política. Ele identifica três aspectos principais. 1. A visão ideológica da realeza e da hegemonia. A lista apresenta a realeza como uma instituição divina, originada em Eridu, uma das cidades mais antigas da Suméria. Segundo o texto, a soberania era um dom dos deuses, concedido a uma cidade por vez. Quando uma cidade perdia sua hegemonia, isso era interpretado como resultado da retirada do favor divino, não de fatores humanos como guerra ou decadência. Liverani aponta que essa perspectiva religiosa reforçava a legitimidade dos governantes e ajudava a justificar as transições de poder. Cada cidade que detinha a hegemonia era vista como a escolhida dos deuses, e o texto ajudava a consolidar essa visão aos olhos da população. Rivalidades e hegemonias temporárias. A lista reflete o caráter fragmentado e competitivo do período protodinástico. As cidades mencionadas, como Kish, Uruk, Ur, Lagash e Akshak, rivalizavam constantemente por supremacia. Liverani observa que as hegemonias descritas na lista eram temporárias e raramente envolviam controle direto de outras cidades. Em vez disso, essas hegemonias simbolizavam influência política, econômica e religiosa. Ele também destaca que a lista tenta organizar o caos político da época em uma narrativa linear e ordenada, o que contrasta com as evidências arqueológicas, que sugerem um cenário mais complexo e descentralizado. 3. Correlação com evidências estratigráficas e documentais. Liverani combina a análise da lista com dados arqueológicos e textos administrativos contemporâneos para construir uma visão mais equilibrada do período. Estratigrafia. Ele analisa as camadas de ocupação em cidades importantes para identificar períodos de prosperidade ou declínio que podem corresponder aos reinados mencionados na lista. Por exemplo, a ascensão de Kish no início do Protodinástico é corroborada por vestígios arqueológicos de uma expansão urbana significativa. Textos administrativos. Liverani usa registros administrativos e inscrições reais, como os de Lagash, para contrastar com a narrativa da lista. Esses textos frequentemente mostram rivalidades locais e conflitos que não aparecem na lista, revelando que o cenário político era mais dinâmico e fragmentado do que a cronologia linear sugerida. 4. Aspecto dos míticos e históricos. Liverani chama atenção para a mistura de elementos míticos e históricos na lista. Governantes míticos, como Alulin de Eridu e os longos reinados atribuídos a reis das primeiras dinastias, provavelmente refletem tradições orais e mitos de fundação, em vez de fatos históricos. A partir de dinastias mais recentes, como as de Kish e Uruk, os nomes e eventos começam a se alinhar mais claramente com evidências documentais e arqueológicas, indicando um esforço para integrar história real na narrativa. Contribuição da lista para o estudo do protodinástico. Liverani interpreta a lista dos reis sumérios como uma tentativa de criar uma história política unificada para a Suméria, legitimando as cidades e seus governantes como parte de um plano divino. No entanto, ele também ressalta que o texto não pode ser lido como um registro factual. Em vez disso, deve ser usado em conjunto com outras fontes para reconstruir as dinâmicas reais do período. Conclusão. A lista dos reis sumérios representa uma ferramenta ideológica poderosa, criada para legitimar o poder e explicar as rivalidades entre cidades-estado no contexto de um sistema fragmentado. Ao analisar criticamente essa fonte e contrastá-la com evidências arqueológicas e documentais, Liverani oferece uma visão mais rica e detalhada do período protodinástico, destacando a complexidade das relações políticas e a centralidade da religião na organização do poder. Mário Liverani, em Antigo Oriente, interpreta os conflitos entre as cidades-estados sumérias no período protodinástico como um reflexo da competição incessante por recursos, poder e influência em uma paisagem fragmentada e interdependente. Esses conflitos eram moldados por fatores econômicos, políticos e ideológicos, e frequentemente expressos em termos religiosos. Liverani analisa como a estrutura social, a organização política e o papel dos templos influenciavam essas rivalidades, além de como as cidades usavam a guerra e a diplomacia para alcançar hegemonia temporária. Contexto dos conflitos. O período protodinástico foi caracterizado por uma coexistência de cidades-estado independentes, como Uruk, Ur, Kish, Lagash, Nippur e Uma, cada uma com suas divindades patronas e elites políticas.
Não havia um poder centralizado e a soberania era fragmentada, com cada cidade buscando sua sobrevivência e expansão. Nesse contexto, os conflitos surgiam de diversas causas. Disputas por recursos naturais. A água, essencial para a irrigação em uma região árida, era um dos principais motivos de disputa. Muitas rivalidades envolviam o controle de canais de irrigação, terras férteis e rotas comerciais. Por exemplo, as frequentes guerras entre Lagash e Uma, documentadas nas inscrições reais, são um exemplo clássico desse tipo de conflito. Busca por hegemonia. Cada cidade buscava se afirmar como a principal potência na Suméria. A guerra era frequentemente utilizada para submeter outras cidades ou, pelo menos, garantir sua influência política. Motivações ideológicas e religiosas. A religião desempenhava um papel central nos conflitos, já que cada cidade atribuía seu sucesso ou fracasso à vontade de seus deuses. A conquista de outra cidade frequentemente era retratada como a vitória de um deus sobre outro, conferindo legitimidade religiosa ao conflito. Estratégias nos conflitos. Liverani aponta que, embora a guerra fosse um instrumento comum, as cidades-estado também empregavam outras estratégias para lidar com as rivalidades. Conquista e submissão. A guerra visava tanto a dominação militar quanto a submissão simbólica. Um exemplo é a prática de levar o estandarte ou ícone da divindade patrona da cidade derrotada como um ato de humilhação e afirmação de superioridade. Alianças e diplomacia. Embora a fragmentação fosse predominante, alianças temporárias eram estabelecidas para lidar com inimigos comuns ou para consolidar o poder de uma cidade em um momento específico. Essas alianças frequentemente tinham bases religiosas ou familiares. Rituais e propaganda. Governantes frequentemente justificavam suas campanhas militares como missões sancionadas pelos deuses, legitimando suas ações tanto para seus súditos quanto para seus adversários. Inscrições e monumentos comemorativos eram usados para glorificar essas conquistas. Exemplo de conflitos. Lagash e Uma Liverani analisa detalhadamente a rivalidade entre Lagash e Uma como microcosmo das disputas típicas desse período. Esses conflitos foram registrados em textos administrativos e inscrições, como a famosa Estela dos Abutres, erguida pelo governante Eannatum de Lagash. Causa da disputa. A principal questão era o controle de uma área fértil chamada Guiana, situada entre os territórios de ambas as cidades. A disputa envolvia não apenas a terra, mas também os direitos sobre os canais de irrigação. Racionalização religiosa. Ambos os lados apresentavam suas ações como respaldadas por seus deuses. Lagash, por exemplo, alegava que Ningirsu, o deus patrono da cidade, havia concedido a posse da terra. As inscrições frequentemente descreviam a guerra como uma disputa entre divindades, e não apenas entre humanos. Resultado e hegemonia temporária. Lagash venceu algumas dessas guerras e impôs uma hegemonia momentânea sobre Uma. No entanto, essa hegemonia era efêmera, refletindo a instabilidade política do período. Interpretação de Liverani. Liverani sugere que esses conflitos não devem ser vistos apenas como expressões de rivalidades locais, mas também como parte de um sistema maior que caracterizava as cidades-estado sumérias. Estrutural. Os conflitos eram uma consequência inevitável da ausência de um poder central e da necessidade de cada cidade competir por recursos limitados em um ambiente hostil. Cíclico. A hegemonia era transitória, com cidades alternando entre períodos de domínio e subjugação. Isso criava uma dinâmica de constantes alianças, guerras e reconstruções. Ideológico. A guerra era integrada ao sistema de crenças das cidades, onde o sucesso militar era interpretado como um reflexo da aprovação divina, reforçando a legitimidade dos governantes. Integração e fragmentação. Paradoxalmente, esses conflitos ajudavam a integrar culturalmente as cidades-estado, ao mesmo tempo que as fragmentavam politicamente. A guerra reforçava valores comuns, como a centralidade da religião e a hierarquia social, enquanto impedia a formação de um Estado unificado. Conclusão. Liverani vê os conflitos entre as cidades-estado sumérias no período protodinástico como parte de uma dinâmica complexa, onde fatores econômicos, políticos e religiosos se entrelaçavam. As rivalidades entre as cidades não apenas moldaram a história da Suméria, mas também criaram um modelo de organização política baseado na competição constante e na legitimidade divina, características que marcariam a Mesopotâmia por séculos. Mário Liverani, em Antigo Oriente,
Analisa o confronto final do período protodinástico como um evento emblemático na história política e social da Suméria. A disputa entre Lugal-Zaggisi, rei de Uma, e Urukagina, ou Uruininguina, governante de Lagash, encapsula não apenas uma luta por hegemonia territorial, mas também um choque de abordagens políticas e sociais. Urukagina é particularmente notável por implementar reformas sociais que, segundo Liverani, representaram uma tentativa de resolver tensões internas em sua cidade-estado, enquanto Lugal-Zaggisi buscava consolidar sua autoridade sobre a Suméria. O contexto do conflito. No final do período protodinástico, a Suméria estava marcada por uma intensa fragmentação política, com várias cidades-estado competindo por controle territorial e prestígio. A disputa entre Lugal-Zaggisi e Urukagina ocorreu nesse cenário de rivalidades históricas, particularmente entre Lagash e Uma. Lugal-Zaggisi, governante de Uma, ele ampliou agressivamente sua influência territorial e política, eventualmente buscando estabelecer uma hegemonia ampla sobre as cidades sumérias. Seu reinado é visto como um precursor da centralização que culminaria no domínio de Sargão de Acádia. Urukagina, governante de Lagash, conhecido por suas reformas sociais e econômicas. Ele enfrentava desafios internos significativos, como desigualdade social, corrupção administrativa e pressão econômica sobre os agricultores e trabalhadores. As reformas de Urukagina. Urukagina é reconhecido como um dos primeiros governantes a tentar implementar reformas sociais e econômicas em resposta a crises internas. Liverani interpreta essas reformas como uma tentativa de restaurar a ordem social e aliviar tensões que ameaçavam a estabilidade de Lagash. Redução da exploração. Urukagina promulgou leis destinadas a limitar o abuso de poder por parte da elite administrativa e sacerdotal. Ele restringiu as taxas e tributos excessivos cobrados dos camponeses e artesãos, que eram explorados pelos templos e oficiais do palácio. Proteção dos mais vulneráveis. O governante proibiu práticas que prejudicavam os setores mais pobres da sociedade, como a expropriação de bens por credores. Ele também tentou proteger os direitos das viúvas e órfãos, que frequentemente eram marginalizados. Reorganização administrativa. Urukagina realizou mudanças no sistema administrativo para combater a corrupção. Ele buscou reforçar a eficiência e a justiça no gerenciamento dos recursos públicos. Justificação religiosa. Assim como outros governantes sumérios, Urukagina justificou suas reformas como uma restauração da ordem divina, afirmando que sua missão era reestabelecer a justiça em nome dos deuses. Esse aspecto é fundamental para compreender como as reformas eram vistas como um esforço sagrado, além de político. A rivalidade com Lugal-Zaggisi. Enquanto Urukagina focava em reformas internas, Lugal-Zaggisi expandia agressivamente seu território e influência. Ele conseguiu unificar várias cidades sob seu comando, utilizando tanto força militar quanto alianças políticas. A rivalidade culminou quando Lugal-Zaggisi atacou Lagash, derrotando Urukagina e destruindo sua cidade. Conquista de Lagash. Lugal-Zaggisi não apenas derrotou militarmente Lagash, mas também destruiu grande parte de sua infraestrutura, incluindo templos e monumentos. Isso foi interpretado como um ato de humilhação e um golpe na legitimidade de Urukagina, que se apresentava como um protetor da ordem divina. Hegemonia de Lugal-Zaggisi. Após a vitória, Lugal-Zaggisi consolidou seu domínio sobre a Suméria, declarando-se rei de todas as terras. Ele se tornou o primeiro governante a reivindicar controle sobre uma ampla coalizão de cidades sumérias, ainda que essa hegemonia tenha sido breve, já que Sargão de Acádia o derrotaria pouco depois. A interpretação de Liverani vê esse confronto como representativo das dinâmicas contraditórias do período protodinástico. A transição entre fragmentação e centralização. Enquanto Urukagina representava um modelo de governança focado em resolver problemas locais e sociais, Lugal-Zaggisi simbolizava a tendência crescente de centralização do poder e hegemonia regional. As limitações das reformas. Embora inovadoras, as reformas de Urukagina não foram suficientes para lidar com as pressões externas e a crescente militarização da Suméria. Isso demonstra como as soluções internas eram frequentemente subordinadas às rivalidades interurbanas. Religião como instrumento político. Tanto Urukagina quanto Lugal-Zaggisi justificavam suas ações como respaldadas pelos deuses.
Enquanto Urukagina buscava restaurar a justiça divina dentro de sua cidade, Lugalzagese utilizava a religião para legitimar sua conquista e unificação. Conclusão. O confronto entre Lugalzades e Urukagina marca o fim do período protodinástico e simboliza a transição da fragmentação para a centralização política na Mesopotâmia. As reformas de Urukagina representam uma tentativa pioneira de lidar com desigualdades sociais e corrupção, mas foram superadas pela agressiva busca de hegemonia de Lugalzagese. A Liverani destaca esse episódio como um ponto de inflexão na história suméria, em que as tensões entre governança local e centralização definiram o destino da região.